A longa estiagem que afeta Minas Gerais já secou nascentes como a do Rio São Francisco, reduziu o volume de rios e córregos. O impacto na vida das pessoas e no meio ambiente é grande e já é sentido em várias regiões do nosso estado. Mas qual é a real dimensão da seca? Confira na entrevista especial desta semana. Segundo o Tempo Clima, este ano choveu abaixo da média, principalmente no período chuvoso, que vai até março. A estiagem já reflete em rios e nascentes do estado. Em 2011, nossa equipe esteve em São Roque de Minas. Dos nossos rios o tempo todo, né? E o que nós fizemos foi gradativamente fazer com que esse complexo sistema deixasse de existir na sua integridade. A gente foi desmatando, foi acabando com a nascente, foi poluindo os nossos mananciais. Com isso a gente foi perdendo a vitalidade dos nossos rios e daquilo que alimenta eles, né? Recentemente, Poliano, uma das nascentes do Rio São Francisco secou. Essa é uma realidade que está se estendendo para outras regiões do estado? Com certeza, né? A gente ficou, de certa forma, assustado com uma das nascentes do São Francisco ter secado, que é simbólica, né? Mas ela mesma está na Serra da Canastra, que sofreu um incêndio enorme. Então tudo isso foi provocando o enfraquecimento dela, né? Então ela realmente, hoje, ela praticamente saiu do nível que ela está no nível mais profundo, então você não vê a água brotando do solo ali. E como essa nascente, várias nascentes de todos os afluentes do São Francisco também estão no mesmo estado. Então o que preocupa não ser aquela, o que nos preocupa é que todas as nascentes praticamente estão tendo o mesmo destino. E como é que o Manuelzão tem trabalhado para prevenir essas secas, para conservar esses rios? A gente já vem nesse trabalho, né, há mais de 16 anos, né, exatamente mostrando para todo mundo a importância dos rios para a nossa vida, né, porque a gente foi fazendo meio uma desassociação de rio com cidade, de rio com a nossa água de abastecimento. Então a gente foi meio perdendo essa noção ambiental. Então o projeto, desde da sua formação, começou a trabalhar com essa ideia: saúde, ambiente e cidadania, ou seja, é preciso linkar essas coisas, né? A gente não vai ter saúde, não vai ter qualidade de vida, se não tivermos rios vivos e saudáveis. E nós estamos vendo claramente a que ponto pode chegar. Quer dizer, a morte de um rio, de certa forma, é a morte das pessoas e das comunidades que estão no entorno do rio. A longo prazo, esses períodos grandes de estiagem podem causar algum dano permanente para os rios? Eu acho que o problema da estiagem tem a ver também com a questão de mudança climática. Às vezes a gente fica preocupado com o que está correndo dentro do rio e esquece do entorno. Então, se a gente não cuidar do entorno, nós não vamos cuidar do rio. Então não adianta simplesmente chover pra caramba, né? Vamos dizer que mesmo que chova muito esse ano, ainda assim, com as áreas de recarga comprometida, com as áreas verdes desprotegidas, com a falta de mata ciliar, essa quantidade de água, ela tende a se esvair muito rapidamente, né? Então, vamos dizer, o rio pode encher hoje e daí a uma semana parecer que já não chove há mais de um mês, né?
Então, o que eu acho que a gente tem que preocupar é que o rio é solo dependente, ele é ecossistema dependente. Então, se não preservarmos o entorno, não há como ter água correndo dentro do leito do rio. O volume de água por pessoa no Brasil é 19 vezes o recomendado pela ONU, mas a gente já passou por momentos de racionamento de água, de luz. Como que se dá essa contradição entre a escassez e a abundância? É preciso que a gente entenda um pouco como é que essa água está distribuída no país. A distribuição dessa água não é uniforme pelo Brasil, né? Enquanto a Amazônia tem quase 60% da água do Brasil, por outro lado ela só tem 6% da população brasileira. Do outro lado, o Sudeste tem praticamente quase que 50% da população brasileira e só tem 6% da água disponível no território nacional. E por isso mesmo essas regiões, principalmente a Sudeste, deveria dar o maior exemplo de conservação e de gestão das águas, né? E a gente vê que não é isso que acontece, ao contrário, é uma das regiões que mais degrada, mais polui os cursos d'água e que, portanto, praticamente os torna inviável para utilização para uso humano, ou atividades econômicas ou outros usos. O jovem tem um papel importante nas eleições, porém alguns ainda não estão interessados em participar da vida política no Brasil. Prova disso é que somente 25% dos adolescentes entre 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor. No dia 5 de outubro, cerca de 22 milhões de eleitores que votam têm entre 16 e 24 anos de idade, mas existem jovens que fogem desse contexto. Confira na reportagem a seguir. Jennifer tem 16 anos e já fez o título de eleitor, mesmo ainda não sendo obrigada a votar. Desde sempre eu comecei a pensar em votar mesmo, em querer participar das coisas que possa, como eu posso dizer, beneficiar o meu país, a minha pessoa, as outras pessoas, em geral o povo mesmo. Ela é aluna do projeto Ensino Social Profissionalizante, o ESPRO, que oferece cursos de formação gratuitos e programas de jovens aprendizes. Uma das aulas que Jennifer assiste aqui é de Educação Política, para adolescentes entre 16 e 18 anos. Pode chegar, simplesmente alguém distribuir um papelzinho para você na boca de um olho e você pegar, chegar lá e digitar. Não pode fazer isso. Ajuda eles a entender melhor o processo político, como que funciona cada função, cada cargo e como escolher o candidato, né? Que isso gera muita dúvida. O que a gente, como instrutor, a gente tem que fazer é exatamente criar neles essa noção que a política é importante e quem faz a política mudar não são os políticos, são eles jovens, somos nós adultos, a população em geral. Não é uma coisa que a gente ouve falar todo dia, né? Essa é a questão mais importante. Não é só chegar lá num domingo e lá votar e depois ir embora. Aprendi muita coisa, porque você tem uma visão muito superficial de cada cargo. E nas próximas eleições, que acontecem no dia 5 de outubro, esses adolescentes menores de idade, de 16 e 17 anos, representam 1% de todo o eleitorado brasileiro. Já os jovens até os 24 anos representam 16%. Os jovens têm uma mentalidade diferente das pessoas mais velhas. Eu acho que os jovens já são conscientes assim, de quem pode ser eleito, de quem não pode ser eleito. Eles já têm a capacidade de pesquisar sobre o candidato. O jovem, a gente tem essa coisa de pesquisar mais, a gente é um pouco mais intenso do que os adultos, né? Como não é obrigatório, ele escolhe porque ele sabe o que ele está fazendo e o adulto vota mais por uma obrigação. Uma pesquisa realizada esse ano pelo Instituto Data Popular revelou que 7 em cada 10 jovens acreditam que o próprio voto pode ajudar a mudar o rumo do país e 64% acham que o Brasil não está no rumo certo. Foram entrevistados jovens entre 18 e 30 anos. Eu acho que os jovens é o mais atingido por ser o que está vindo agora. E educação volta para eles, saúde também, transporte, tudo isso atinge o jovem. Elaine é coordenadora do Parlamento Jovem, projeto de formação política de jovens da PUC Minas, em parceria com o Legislativo Municipal e Estadual. O projeto existe há 10 anos e atende jovens do ensino médio da rede pública e particular.
O desafio maior é aquela visão do senso comum que se tem sobre a política no Brasil. Então, a ideia da política muito associada à corrupção, políticos que usam a coisa pública para os seus interesses pessoais. Eu acho que, na verdade, falta ao jovem a percepção de como ele pode participar. E o Parlamento Jovem, ele leva isso, mostrando que a participação política ela não ocorre apenas em períodos eleitorais, é uma participação contínua. Eu acho que o jovem está disposto a se integrar nesse processo desde que a gente leve oportunidade a eles. A gente é uma geração que a gente está mais presente na escola, a gente estuda mais, a gente está vivendo mais intensamente, então a gente, como dizer assim, a gente vai querer um futuro melhor, porque querendo ou não, muitos jovens a gente está reclamando do nosso futuro, mas se a gente pensar, eu tenho 16, não vou tirar o título de eleitor, a gente não está se dando o direito de reclamar, porque se a gente reclama, a gente tem que lutar por um futuro melhor. Eu acho que o jeito da gente lutar é conseguindo o título, é votando para querer que alguém nos represente e faça melhor o que a gente quer. O Revista vai para um breve intervalo. No próximo bloco, você confere a evolução do voto no Brasil, o ponto de vista de um especialista sobre o diagnóstico das doenças cardíacas e os destaques culturais. Não sai daí, voltamos daqui a pouco.